Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Para você que está aqui a primeira vez, meu nome é Luan Lisboa, sou nutricionista e professor, e toda semana eu libero uma aula aqui no meu canal do YouTube, tá? Uma aula ao vivo, essa está sendo gravada, mas sempre tem conteúdo novo aqui, uma aula completa sobre algum tema relacionado à nutrição, à bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação da composição corporal, né? Um aspecto muito interessante na prática clínica que envolve a avaliação da massa muscular. Como é que eu faço para monitorar variações do tecido muscular do meu paciente? A gente sabe, de certa forma, né, como avaliar a gordura corporal, mas muitos profissionais ficam em dúvidas sobre, professor, como é que eu faço para saber se o meu paciente aumentou massa muscular ou não? É uma pergunta recorrente, né, que eu recebo por parte de alunos e de não alunos sobre a forma correta de avaliar ou de mensurar a massa muscular de um indivíduo, tá certo? Vamos lá. Antes da gente começar, eu queria dar um aviso muito importante aqui para vocês. Ó. O que que acontece? Na semana que vem, eu estou liberando essa aula aqui no dia 9 de novembro. No dia 13 de novembro, vai acontecer a Super Black Friday, tá? Eu estou fazendo algo inédito, incrível e surreal. No dia 13, você vai ter a oportunidade de, com apenas um investimento, ter acesso ilimitado e vitalício a todos os meus cursos, tá certo? Você nunca mais precisará investir R$ 1 a mais para comprar um curso meu. Por quê? Você não sabe, eu tenho uma escola com 16 cursos atualmente, 16 cursos completos, inclusive o tema da aula de hoje, a gente aborda de uma forma mais aprofundada no meu curso de antropometria na prática clínica, né, com foco na hipertrofia muscular e emagrecimento. Eu tenho um curso que fala sobre antropometria na prática da hipertrofia muscular e emagrecimento. E semana que vem eu vou liberar essa super oportunidade. Você vai poder garantir a sua vaga na escola vitalícia e ilimitada a todos os meus cursos, inclusive aos futuros cursos, tá? Eu, obviamente, não comecei com 16 cursos, mas eu sempre estou lançando um curso novo, um curso que eu sei que vocês, que vai ajudar na prática de vocês, na carreira acadêmica de vocês. Recentemente a gente lançou um curso sobre prescrição e elaboração de dietas, então quem é da escola já tem acesso garantido. E se você se inscrever na Black Friday da semana que vem, todos os cursos vão estar liberados, tá certo? Inclusive os próximos cursos. Esses são os cursos disponíveis. Tem curso de bioquímica, curso de fisiologia, exames laboratoriais, curso de nutrição esportiva, de prescrição de dietas, suplementação de micronutrientes, suplementação para hipertrofia e emagrecimento, curso de antropometria, nutrição em academias, que trata de condutas nutricionais para hipertrofia muscular e emagrecimento, curso de nutrição para o CrossFit, bioquímica básica, interpretação de artigos, e tem outros mini cursos interessantes. São 16 cursos e mais de 120 horas de conteúdo, com certificado de cada curso e material PDF também, certo? Professor, como é que eu faço para me cadastrar? Eu preciso garantir a minha vaga. Né? Eu quero acesso vitalício e ilimitado a todos os cursos atuais e futuros. Você vai acessar esse link, é luanlisboa.com.br/BF Escola Você Nutricionista, tudo junto, sem o C cedilha, tá? Ou você pode escanear esse QR Code aqui. Você vai se cadastrar, vai acessar um grupo do WhatsApp, além de cadastrar seu e-mail. Aí na terça-feira da semana que vem, dia 13, eu vou mandar o link para você garantir a sua vaga. A gente vai falar sobre valores, o que é que tem acesso, o que não tem, como é que vai funcionar. Para quem já é aluno, vai ter um valor diferenciado. Se você já é aluno de algum dos meus cursos, você vai ter um valor diferenciado, tá certo? Então fique tranquilo em relação a isso. Só que eu recomendo que você se inscreva e não deixe essa oportunidade passar, porque isso nunca vai acontecer de novo. Primeira vez que isso está acontecendo e nunca vai acontecer de novo. Aproveita, certo? Aproveita. Vamos lá. Para você que não sabe, como eu falei para vocês, toda semana tem aula aqui. Aqui eu trouxe o tema das últimas aulas do meu canal do YouTube, que já saíram do ar, inclusive. Inclusive, se você se inscrever na escola, você vai ter acesso à gravação de todas essas aulas que já saíram do ar. Todas essas aulas. Toda semana a gente tem uma aula nova no meu canal do YouTube. Essa aula fica disponível uma semana, depois ela sai do meu canal do YouTube e vai para minha plataforma, para a escola. Se você garantir a sua vaga na Black Friday, você não vai se preocupar mais com isso. Porque assim que a aula sai do YouTube, ela vai para a plataforma. Mas a gente já falou sobre fator de atividade física, a gente falou sobre índice glicêmico, sobre como os carboidratos aumentam a gordura corporal, sobre o que significam os valores de referência dos exames,
O metabolismo de lipoproteína, a gente falou sobre lipólise e oxidação de ácidos graxos, a gente falou sobre digestão e absorção dos ácidos graxos. Essas foram só as últimas aulas, né? Tem 85 aulas aqui que aconteceram, vocês vão ter acesso a todas na plataforma, tá certo? Inclusive essa aula vai sair do ar na semana que vem, mas se você se inscrever na Black Friday, você vai ter ela disponível lá na sua plataforma sem problema nenhum. Nunca mais se preocupar em investir ou prazo para assistir as aulas, certo? E importante, os meus cursos têm acesso por um ano. Um ano. Você compra um curso, tem acesso por um ano, depois ele sai do ar, você precisa renovar. Então nessa Black Friday você vai poder garantir tudo ilimitado, vitalício, vai assistir quantas vezes quiser, sem prazo, enfim. Então, não perde essa oportunidade. Mas vamos lá. Se tratando de avaliação da composição corporal, é muito comum a gente ver a maioria dos profissionais fazerem o seguinte, ó. Eles estimam o percentual de gordura e olham para a massa magra. Vamos lá, o paciente chegou no seu consultório, você fez a antropometria dele, as circunferências, as dobras cutâneas, utilizou os dados da dobra cutânea e avaliou lá, sei lá, a fórmula de Pollock, a fórmula de Guedes, e você descobriu o percentual de gordura. Tá, fulano tem 20% de gordura. A partir desses 20%, vocês fazem a análise o próprio aplicativo dá, na verdade, de massa magra. Na verdade, massa magra é tudo que não é massa gorda. Se fulano pesa 100 quilos e tem 20% de gordura, 80% ele tem de massa magra, massa livre de gordura, correto? E a partir disso, vocês acham, por exemplo, o paciente vem para a consulta de retorno, perdeu massa gorda, perdeu gordura corporal, a massa magra dele aumenta, vocês presumem que ele aumentou massa muscular. Presumem, isso é presumir. Por que é presumir? Porque vocês não estão aferindo massa muscular. Massa magra não é massa muscular. A gente tem massa corporal total, massa gorda, massa muscular, massa residual, né, e massa óssea, tá certo? Então, quando você faz o percentual de gordura, você não sabe a massa muscular do indivíduo. Não dá para saber a massa muscular do indivíduo utilizando equações que avaliam percentual de gordura, tá certo? Por quê? Vamos supor que o paciente estava com 20% de gordura, obviamente 80% de massa magra, aí ele perdeu, foi para 15% de gordura e agora ele foi para 85% de massa magra. Aumentou massa muscular? Não, não dá para saber com esse dado. Porque o que acontece? Sempre que o percentual de gordura diminuir, o percentual de massa magra vai aumentar. É óbvio, em busca dos 100%. Se antes eu tinha 20% de gordura e 80% de massa magra, agora eu tenho 15% de gordura, obviamente o restante dos 100% é massa magra, tá certo? Anota isso, anota isso. Fórmulas de predição de gordura não foram feitas para avaliar mudanças na massa magra e muito menos na massa muscular, certo? Elas dão massa magra como produto, né, como resultado do cálculo do percentual de gordura. Elas estimam o seu percentual de gordura médio e o restante elas presumem que é massa magra. E de fato é, tá certo? Só que não dá para monitorar a variação do tecido muscular através dessas equações de Pollock, através da equação de Guedes, de Petrowski. Você não avalia massa muscular por isso. Professor, então eu aprendi errado? Provavelmente. Professor, então eu não faço a menor ideia como eu faço para saber, como eu posso saber se meu paciente aumentou massa muscular. Eu sei. Você acha que sabia avaliar isso porque você via lá uma variação na massa magra e presumia que a massa muscular dele aumentou. Só que a forma como você faz não funciona, não serve. Tá certo? Então essa é uma dúvida muito comum, gente. Muito comum. As pessoas ficam sem saber o que fazer para avaliar a massa muscular. Às vezes dão um resultado errado para o paciente. Olha, você aumentou a massa muscular porque a sua massa magra aumentou. Nada a ver, isso não faz sentido. Tá? Vamos lá. Se você quiser saber percentual de gordura, percentual de massa muscular do seu paciente, o que você tem que fazer? Existem duas formas, preste atenção, existem duas formas de você monitorar ou avaliar a massa muscular do seu paciente. Com fórmulas específicas, professor, o senhor acabou de falar que as fórmulas não avaliam massa muscular. Eu falei que as fórmulas de predição de gordura corporal não foram feitas para massa muscular. Mas existem fórmulas que foram desenvolvidas para avaliar a massa muscular em específico. Não massa magra, mas massa muscular. Então, existem duas formas de
avaliar e monitorar a mudança no tecido muscular, que é fórmulas específicas para a massa muscular e análises locais no próprio músculo. Consigo monitorar no próprio músculo se houve aumento ou não. Obviamente em alguns músculos, não em todos, certo? A gente vai entender como. Preste atenção. Você pode fazer a seguinte estratégia. Tem uma estratégia para avaliação de massa muscular, monitorar a massa muscular de um indivíduo para saber o quanto que o indivíduo tem, que é a estratégia de 4 componentes. O que é que você faz? Você usa uma equação para a gordura corporal, ela vai te dar a gordura corporal, a equação de Falkner, por exemplo, utiliza dobra subescapular, tríceps, supralíquido abdominal. Você usa ela. Aí você usa outra equação, a equação de Von Döbel, para avaliar a massa óssea, que utiliza diâmetro de punho, diâmetro de fêmur. Se você não aprendeu, é provável que você não tenha aprendido na graduação, né? Não é comum ensinar aferição de diâmetro na graduação de nutrição, eu pelo menos não aprendi e nunca vi num curso de nutrição regular, né? É claro que eu não posso falar por todos os cursos, mas em sua maioria os cursos de nutrição não ensinam a aferir diâmetro. Malmente ensinam a fazer a dobra cutânea de forma correta e perímetro de forma correta, tá? Mas diâmetro ósseo não é uma medida comum de ser ensinada nas faculdades. Mas você pode aferir diâmetro de punho, diâmetro de fêmur e estimar massa óssea, peso ósseo do indivíduo. E você pode fazer um cálculo também e utilizar para avaliar massa residual, que não é massa óssea, é massa gorda, por exemplo, massa de órgãos, certo? Aí depois você faz uma subtração. Você pega o peso total do indivíduo, por exemplo, o meu 93 quilos, diminui a massa gorda, que foi encontrada, em quilos, diminui a massa óssea, que foi encontrada em quilos, e diminui a massa residual. Eu somo, na verdade, massa gorda, massa óssea, massa residual, depois retiro isso da massa total. Vai dar a mesma coisa. Se eu pegar a massa total e retirar um a um, vai dar a mesma coisa do que somar os três e depois diminuir da massa corporal total. A partir disso, quando eu tenho uma massa corporal total, retiro a gordura, retiro a massa óssea, retiro a massa individual, o que sobrou é a massa muscular, certo? Essa é uma forma de estimar massa muscular. Só que eu preciso de equação de gordura, equação de massa óssea, equação de massa residual. Aí o que sobra é massa muscular. Ou, o que você pode fazer? Você pode utilizar equações específicas para massa muscular. Tem a equação de Martin, Dope e Lee. Martin de 1990, Dope de 1997 e Lee de 2000. São duas equações de Lee, mas essa daqui é que é validada, 3, tá certo? E perceba, vamos utilizar, eu recomendo que você utilize a equação de Lee, que é um pouco melhor que as outras. A gente vai falar sobre validação, sobre qual é a melhor. Mas vamos considerar que você vai usar a equação de Lee para estimar a massa muscular de um indivíduo. Olha o que ele utiliza como parâmetro. Estatura, a massa muscular em quilos é igual a estatura, um númerozinho aqui, um cálculo, vezes circunferência do braço corrigida, aqui ó, circunferência do braço corrigida, a gente vai entender o que é circunferência corrigida, mais vezes circunferência da coxa corrigida, tá vendo? Ao quadrado, mais outro número fracionado, vezes circunferência da panturrilha corrigida. Esse Szinho aqui representa sexo. Esse ID aqui representa a idade. E esse RA representa a raça. Se for sexo masculino ou feminino, sexo é 1 para homem, 0 para mulher. ID, você coloca a idade, tá? E o RA, se o paciente for asiático, utiliza o valor de -2. Se for afrodescendente, 1.1. E para caucasiano, 0. Perceba que não é dobrinha, não tem dobra na equação de Lee. É a equação que usa circunferências corrigidas, né? Estatura, sexo, idade e raça. A partir disso, a gente tem um valor da massa muscular total. Ponto importante. Todas essas equações aqui são equações que estimam a massa muscular total de um indivíduo. Quando ele te der um resultado, sei lá, 40 quilos, ele vai dar o quanto de quilos, em quilos, o quanto você tem de massa muscular total. Não disse isso na massa muscular do braço, do peitoral, da panturrilha. E massa muscular, a gente consegue perceber facilmente que ela é local, na verdade. Como assim, professor? Ela não é distribuída de forma uniforme? Não. Ela é distribuída onde você treina.
Você pode ter massa muscular da perna baixa e massa muscular do braço aumentada. Essa equação não diferencia isso, não. Ela diz a sua massa muscular total. Mas se você tem mais massa muscular no braço, ou se você aumentou mais no braço, aumentou menos no braço, ela não diz isso. Ela me dá massa muscular total. Correto? Mas tem uma questão, professor. Então é só eu fazer essa equação, utilizar a equação de Lie, por exemplo. Obviamente eu não recomendo que você faça isso na mão, né? Obviamente, você vai fazer isso com planilhas ou no software. Verifica se no software que você utiliza tem. O software que eu utilizo, o Dietbox, ele tem. Quando eu coloco o diâmetro lá, ele me dá o percentual de massa muscular. Só que eu até fiquei de verificar com o suporte qual é a equação que ele utiliza. Bem provável que seja a equação de Lie, mas eu não confirmei. Então no Dietbox, quando eu coloco o diâmetro ósseo lá e os outros parâmetros, já me diz lá no resultado a massa muscular. Provável que use a equação de Lie, mas eu fiquei de confirmar isso, acabei esquecendo. Tenho um contato com o pessoal, é fácil de fazer isso. Mas enfim, qual é o problema de utilizar fórmulas para monitorar a massa muscular? Na verdade, não é um problema em si. Quer dizer, é problema se você usa isso em indivíduos de academia que procuram você com o objetivo de ganhar massa muscular ou perder peso. Indivíduos saudáveis. O indivíduo saudável procura você porque ele começou a fazer academia e quer ele ficar forte. Por que eu não recomendo que você utilize esse protocolo para avaliar a massa muscular nesse indivíduo? Por quê? Como eu falei para vocês, esses são indivíduos saudáveis e o que eles estão buscando é aumento de massa muscular, às vezes local. Às vezes o paciente procura você porque ele quer aumentar a massa do braço. Não está preocupado com panturrilha. Ele procura você porque ele quer aumentar peitoral. Tá? Ele quer aumentar a coxa. A mulher quer aumentar a coxa. Então, geralmente, esse público procura você para aumentar massa muscular em locais específicos. E isso é totalmente possível, tá? Diferente da perda de gordura que não é local, o aumento de massa muscular em regiões específicas é totalmente possível. Não tem problema nenhum. Se a pessoa só treinar braço, ela vai ganhar braço. Então, quando você utiliza a equação de Lie, por exemplo, o paciente procurou você, você coletou os dados, aí deu lá o valor de massa muscular total dele. Ó, você tem X de massa muscular. Quando ele voltar para o retorno, você vai usar a mesma equação de Lie, você vai falar, olha, você aumentou sua massa muscular. Bastante massa, aumentei a massa muscular, ótimo. Sim, mas o meu braço aumentou? A equação de Lie não vai dizer isso para você, não. Vai dizer que, professor, mas só de mostrar o dado que a massa muscular do paciente aumentou, já mostra que ele está no caminho certo. Verdade, isso é verdade. Mas às vezes ele aumentou um local que ele não queria. Ou às vezes ele aumentou, mas o que ele queria aumentar de fato, que era o braço, não aumentou do quanto ele queria, da forma como ele queria. E você pode monitorar variações locais. Vocês entendem que o problema de utilizar equações que avaliam massa muscular total é que ela não diz de onde foi esse aumento. Professor, então quer dizer que essa fórmula não tem serventia? Não. Ela óbvio que tem serventia. Por exemplo, se você trabalha com um idoso, é ótimo para avaliar se o idoso aumentou massa muscular, porque a massa muscular no paciente idoso é um parâmetro que indica a qualidade de vida. Independente de ser na panturrilha, no braço, no peito, no antebraço. O fato do seu paciente idoso ter aumentado a massa muscular já indica que a conduta nutricional e de exercício físico está indo no caminho certo. Que para ele aquilo representa a melhora da qualidade de vida. Para o indivíduo ativo, jovem, saudável, a massa muscular obviamente tem o seu impacto super positivo na saúde dele, mas o que ele procura é estética associada a mudanças locais. E essa equação não vai te dar esse dado. Tá, professor, então como é que eu faço para saber se o meu paciente aumentou o braço? Que ele está treinando o braço, ele quer aumentar braço. O foco do treino é braço. Como é que eu faço para saber se meu paciente aumentou panturrilha? O foco dele do treino é panturrilha. Pô. Ele está direcionando todo o treino dele para panturrilha. Se eu mostrar lá que a massa muscular total aumentou e não mostrar para ele que a panturrilha aumentou, ele vai ficar triste. De fato fica, ele fica frustrado, né? Imagina você treinar, se dedicar e não saber se você teve um bom aumento de massa muscular ou não. A professora é só passar a fita. Se eu passar a fita no braço, eu vou dizer se o braço dele aumentou ou não. Verdade. Mas eu tenho gordura no braço. Então o braço pode ter aumentado as custas de gordura, não de massa muscular. Não é possível isso? Né? Então, você faz a circunferência do braço, estava 35. O paciente procura, você deu 37. Esses 37, esses 2 centímetros podem ser decorrentes de aumento de gordura. Porque se eu aumento gordura no braço, o diâmetro do meu braço aumenta. Isso é óbvio. Mas como é que eu faço para saber, professor, se esses 2 centímetros foram de músculo e não de gordura? Vamos lá. Aí tem o famoso perímetro corrigido, ou circunferência corrigida. É a mesma coisa que está aqui, ó. Tá vendo? Circunferência da coxa corrigida. Circunferência do antebraço corrigida. Circunferência da panturrilha. Na verdade, circunferência da coxa, do braço e da panturrilha corrigida. É essa equação apenas aqui que a gente vai fazer. Ó. Por quê? O que acontece? A circunferência
reflete tanto o tecido gordo, quando eu passo uma fita no meu braço, eu estou aferindo a circunferência do braço. Mas a circunferência do meu braço reflete o tecido adiposo do meu braço, reflete o tecido muscular do meu braço e reflete o tecido ósseo. Então, passar uma fita indica a circunferência, mas que é influenciada por esses três tecidos, adiposo, muscular e ósseo. Caso a circunferência sofra alteração, apenas com uma fita eu não consigo identificar de onde foi qual foi o tecido que foi alterado. Se eu passar uma fita no se meu braço aumentou e eu passar uma fita, eu não consigo dizer se foi massa muscular, se foi gordura, apenas com essa fita. Tecido ósseo dificilmente vai ser, né? Se aumentar 2 centímetros de osso, o osso nem aumenta assim tanto. O que varia é músculo e gordura, correto? O osso permanece relativamente fixo ali. Então, com a circunferência apenas, eu não consigo saber. Só que com o perímetro corrigido, eu consigo identificar se a variação foi decorrente de massa magra e massa gorda. Professor, o que é esse tal de perímetro corrigido? É você pegar a circunferência do membro, braço, coxa, antebraço. Antebraço a gente não tem nem dobra específica de antebraço. Não tem protocolo validado para dobra de antebraço. Mas, por exemplo, de baixo, braço, coxa e panturrilha a gente tem. Certo? Aí o que acontece? Você vai pegar a circunferência do membro, do braço, por exemplo, em centímetros, e vai diminuir a gordura. Professor, como é que eu faço para diminuir esse valor de gordura? Você vai pegar a dobra cutânea que mais reflete esse membro, por exemplo, do braço é a do tríceps, da coxa é a circunferência da coxa mesmo, coxa medial, e da panturrilha é a circunferência da panturrilha. Professor, por que não do bíceps? Porque o que mais reflete a maior área do braço é do tríceps. Então você vai aferir a dobra do tríceps. Tá certo? No braço, você usa tríceps, como eu falei, coxa, dobra a coxa medial, e na panturrilha, dobra da panturrilha. Aí, quando você pega essa dobra, vamos supor que deu 5 milímetros, transforma ela em centímetros. 5 milímetros é 0,5 centímetros, certo? E multiplica por 3,14, o π, né? Você vai estar excluindo o raio de gordura, isso daqui. Quando você multiplica por 3,14, é o raio, circunferência, tá? Então, quando eu multiplico o valor da dobra por 3,14, transformando ela num círculo, num raio. Estou excluindo esse valor. Então, o perímetro corrigido é a circunferência onde o tecido gordo foi corrigido, foi retirado. Que basicamente é a circunferência em centímetros menos a dobra cutânea do membro em centímetros vezes 3,14. Aí, o perímetro corrigido ele me diz a circunferência do meu braço sem a gordura. Mas, professor, ele não me diz o quanto eu tenho de músculo. Verdade. O perímetro corrigido ele não diz se você tem X, Y ou Z de músculo. Não foi feito para isso. Mas ele consegue monitorar variações. Olha só que bacana. O objetivo dele, se você quer valor fixo, você vai ter que usar fórmulas. E o ponto positivo é que você tem um valor fixo, um valor absoluto de massa muscular. Mas o ponto negativo é que você não tem esse valor para cada membro. E principalmente, você não consegue monitorar onde foi que aconteceu a variação. Então, note, eu não estou dizendo para você não usar fórmulas. Eu até apresentei o problema dela, mas não é que você não pode usar fórmulas. Você pode. Só que não limite-se a ela para monitorar variações de tecido muscular. Tá? Porque por mais que o perímetro corrigido não diga quanto de músculo tem, ele diz se aumentou ou não. Se o que aumentou foi músculo ou não. Vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Aqui tem um resultado de uma avaliação de um paciente. Vários meses, tá? Ele saiu de 56 para 66 quilos, aumentou 10 quilos. Na primeira avaliação, a circunferência do braço dele estava 29 e a dobra do tríceps estava 6. Quando eu fiz o perímetro corrigido, a circunferência deu 27,1 centímetros, ou seja, a circunferência de 29, quando eu tirei a gordura, sobrou só 27. Quando ele veio para a segunda avaliação, a circunferência da cintura dele do braço foi para 33. Teoricamente aumentou 4 centímetros. Professor, como é que eu faço para saber se esses 4 centímetros que aumentaram foram de músculo ou foram de gordura? Ou pelo menos o quanto foi de músculo e o quanto foi de gordura? Aí você faz o perímetro corrigido da segunda avaliação. Na segunda avaliação, o que foi que eu fiz? 33 centímetros, que é o perímetro do braço, menos 0,7, que foi 7 milímetros convertido para centímetros,
7 milímetros é 0,7 centímetros vezes 3,14. O resultado foi 30,8. O aumento real dele de tecido muscular, de circunferência, foi de 3,7. Então, eu posso dizer que desses 4 centímetros que aumentaram, 90% foi de massa muscular, 10% foi de gordura. Porque o que aumentou aqui, ó, aumentou 4 centímetros absolutos, mas corrigidos o aumento foram de 3,7. Então, esse 0,3 de diferença foi de gordura. Então, aqui eu consigo mostrar para ele, olha, fulano, o que você aumentou no seu braço foi músculo, tá? Não foi gordura, não. Ou 90% do aumento da circunferência do seu braço foi de músculo, como eu trago esse dado aqui para você. Quantos quilos? Não sei, não dá para você aferir o peso de um segmento da sua musculatura. Certo? Mas vocês entenderam o quanto que essa análise simples, gente, é um cálculo simples. Quanto que essa análise simples traz um dado super relevante para o seu paciente. E às vezes o paciente está se matando na academia lá para aumentar a perna, treinando perna igual um louco para hipertrofiar a perna. E aí chega no seu consultório e você não consegue mostrar para ele quanto de aumento real foi que ele teve na perna. E você só fez a dobra cutânea da perna, utilizou a equação de Pollock. Mas ele falou, pô, Luan, treinei perna esses 2 meses aí puxado. Meu treinador apertou um treino de perna e eu senti que eu aumentei. Eu só queria saber o quanto foi, para saber se de fato foi um valor considerável ou não. Aí você não conhece a técnica de perímetro corrigido, você não faz isso. Aí você perde a chance de mostrar, de alguma forma, o quanto que a sua conduta, né, aliada ao treino, obviamente, trouxe resultados para o paciente. Eu costumo dizer que a avaliação da composição corporal, a avaliação antropométrica, ela é muito boa para auxiliar no diagnóstico, de fato, mas se tratando da prática clínica esportiva, ela é crucial para você monitorar resultados. Para você mostrar o quanto que o paciente está evoluindo ou não, né? Então, se você usa, e você pode e deve usar ela com esse propósito, de mostrar a evolução dele ao longo do tempo. E quanto mais dados você tiver, melhor. Por isso que eu não gosto de utilizar apenas a bioimpedância, porque utilizar apenas a bioimpedância me diz só o percentual de gordura, não diz circunferência, não diz somatório de dobra, não diz onde é que eu tenho mais gordura nos braços, nas pernas, né, onde é que ela está distribuída quando eu avalio dobra isolada, ou soma as dobras do tronco, as dobras dos membros inferiores. Por isso que eu gosto da antropometria, porque você tem mais dados para mostrar a evolução para o seu paciente. E uma das formas de você monitorar variações do tecido muscular, além da equação que te dá o total, é utilizando o perímetro corrigido em cada membro. Tá ótimo. Você consegue mostrar quanto que o paciente aumentou no músculo que ele treinou. Professor, mas eu consigo fazer isso para todos os músculos? Se eu quiser tríceps, não tem como você fazer no tríceps. Você vai fazer o diâmetro do braço. Professor, mas e o peitoral? Se eu quiser fazer o peitoral, posso fazer? Não é tão válido, porque quando você passa a fita no peitoral, você pode pegar variações na musculatura das costas. Você não tem como garantir que o aumento do diâmetro do peitoral foi decorrente do aumento da musculatura do peitoral. Porque a fita passa na dorsal aqui também, ó. E aí você pode ter aumento lá na musculatura das costas, você pode ter aumento e esse aumento da circunferência não foi relacionado ao aumento do peitoral. Tá certo? Então, por isso que você não consegue utilizar isso em todas as circunferências, mas no braço, na panturrilha e na coxa você consegue monitorar e mostrar para o seu paciente que ele está tendo resultados interessantes. Além de fazer análise global, utilizando a equação para mostrar que sim, ele aumentou massa muscular. A questão é, fulano, você aumentou massa muscular. Olha, quando utilizou seus dados na equação de Lee, eu tive um aumento de X quilos de massa muscular. Além disso, além de aumentar a massa muscular como um todo, olha só que bacana. O seu aumento de massa muscular, o seu aumento de braço foi decorrente de um aumento de 90% de músculo. Aumentou pouquíssima gordura, 10% só desse aumento de diâmetro foi de gordura, 90% foi de músculo. Olha como você está indo no caminho certo. Treinando bem, se alimentando bem, seguindo. Parabéns, você está de parabéns. Continue assim, o paciente vai sair empolgado da sua consulta e vai dar mais foco onde tem mais resultados. Vendo como isso é interessante, importante? Uma análise simples. Correto? Beleza? Então é isso, turma. A gente fica por aqui nessa aula. Um grande abraço. Lembrando que essa aula sai do ar semana que vem. Vai ficar 7 dias só, então aproveita. Tá?
E lembra de se inscrever na Black Friday. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não perde essa oportunidade. Se você deixar essa oportunidade, vai ter que fazer terapia pro resto da vida. Porque você vai se arrepender. Certo? É acesso ilimitado e vitalício a todos os meus cursos. Aproveita. Clica no link aqui e se inscreve na Black Friday.